que não... Ah. Fala, meu nobre, boa noite. Oh, boa noite. Tranquilo? Que roleira. Como é que tá o fundo aí? Dá pra ver alguma coisa? Tá bom. Dá. Deixa eu Aí. arrumar. Eu tenho que posicionar aqui, cara, que se falta luz hoje, eu não sei o que tá acontecendo, que eu tenho que... É que você tá no contra ela, né? É, Inclina um eu não... pouquinho. Isso. Ficou bom aí? Aqui, ó, tem que ficar com a cabeçona aqui, ó. Aí. Tá top. Tem que tampar a luz aí. Olha Ah, lá, e o Matheus falou que tem um vídeo seu pegando perereca? uai, a gente trabalha com isso, né? Eu? Essa eu quero ver, cara. Fala, galera. Matheus, quem tá por aí? Matheus. Ô, Romário. Romário. Brabo, guerreiro, demais. Nossa, saudade, irmão. Ô, Matheus, você me vendeu suas férias, né, cara? Ao invés de você vir pra cá pra gente ir atrás de um sapo, umas perereca no campo, você ficou aí pra trabalhar. Ah, Cara, primeiro, boa noite, né? Uma honra é, ter você aí, deixar avisado pra galera. Eu conheço o Heraldo, não sei quanto tempo, acho que tem mais de 2 anos no vídeo, Biotrópica. Rapaz, quem diria, né, que hoje eu ia estar conversando com você através ali do Matheus também, que passou o seu contato. Já tinha você no Instagram, né, mas aí pelo WhatsApp é mais fácil conversar, né? E o Matheus que pô, fez essa ponte. pois é. Posso falar? Você deixa eu Pode, falar. tranquilo. Não, é tranquilo. Meu amigo, cara, eu agradeço o convite, né? De antemão já peço desculpas porque foi uma enroleira feia pra gente conseguir chegar aqui, né? Ô, Rick, bom demais! E assim, cara, minhas demandas cresceram muito recentemente. Esse negócio de trabalhar em empreendimento rodoviário é bem high trash mesmo, cara. É pesadão, mas tem sido bastante gratificante. Eu tenho crescido humanamente, profissionalmente, de maneira absurda e que eu não esperava, né? E aí, cara, você já sabe, né? Já te expliquei algumas vezes, né? O que que houve que eu não consegui chegar a tempo, né? O trabalho exige muito da gente, mas estou feliz, agradeço pelo convite, né, cara? Peço desculpas mais uma vez, como eu já te pedi em áudios, em nossas conversas pessoais, por não ter conseguido participar contigo em outros momentos oportunos. Mas eu acredito que tudo concorre para um bem e para o momento certo. Eu penso que não existem lugares exatos, mas existem lugares certos em que a gente precisa estar naquele momento que a gente deve estar. E se você tiver isso em mente, você sabe que para estar no céu, se você não preparou suas asas, você não voa. Para estar no subsolo, se você não preparou suas garras para escavar, você não entra. Então, eu penso que tudo que aconteceu é para a gente chegar nesse momento que a gente vai viver aqui agora. E Exatamente. o qual eu carrego um sentimento de gratidão muito grande pelo convite. E obrigado pelo convite já de antemão, meu amigo. Cara, eu que agradeço aí de as pessoas estar aceitando. Eu acho que essa é a 19ª live. E só para explicar para você e para quem está assistindo, qual é o intuito, né? Eu até falei aqui antes de você entrar, eu vi mandaram uma pesquisa para mim, não lembro agora de onde é, se é do G1 ou se é do UOL, ou da CNN. Os biólogos que se formam abaixo de 20% que trabalham com biologia, que trabalham na área. E, cara, Cara, e pode falar. eu vejo, desculpa ele interromper, mas eu vejo que isso não é só entre os biólogos, tá? Não é uma característica exclusiva nossa. Eu, durante a minha vida, a minha carreira profissional, né? Eu trabalhei aí antes de vir atuar como biólogo, antes de me graduar. Eu trabalhei por 13 anos em setor siderúrgico e vi muito disso entre outras áreas também. Muitos engenheiros de várias áreas da engenharia, analistas de sistemas, vi muitos
programadores excelentes que estavam fazendo atividades de mecânica. Não entendam mal, gente. Qualquer trabalho é honesto, é honrado, mas a gente vê que às vezes a pessoa dedica tanto tempo, mas não está disposta, após dedicar tanto tempo, a pequenos sacrifícios. E se você não está disposto a fazer sacrifícios, você pode ter um Harvard, um pós-doc em Stanford, que você vai ser um profissional que vai continuar fazendo serviços da linha mediana, né? Eu ia utilizar um termo que as pessoas não gostam de ouvir, mas eu ia falar assim: você vai continuar fazendo serviços da linha medíocre, do termo mediano, né? Com um potencial para poder galgar serviços acima da curva e fora da curva, com salários exorbitantes, estratosféricos, justamente por causa da disposição em fazer sacrifícios. A zona de conforto é muito bom, né? Uhum. E, Mas e outra, pode prosseguir. além dessa ideia, né? Lógico, tem outras áreas também, né? Mas ali eu vi mais biologia porque tá no nosso convívio. E eu DNA, pensei, né? por que não? Vamos tentar, né? Fazer que esses biólogos aí, mostrar a profissão do biólogo. Porque tem muita gente que acha que o que é biólogo faz? Mexe com planta e Tal. bicho. Na, Só. na maioria das vezes nem pensa isso tudo. Eu venho de uma cidade onde eles pensam que você forma biologia para dar aula, só para lecionar. Então, cara, a biologia, né? As outras áreas também, mas a biologia é tão grande, tão extensa, e eu pensando, cara, vamos trazer esse pessoal da biologia, né? O que eu conheço ali, né? Lógico, dessas últimas lives tá mais em foco em zoologia, mas aí com o tempo a gente vai conversando, vai puxando outros, né? E vamos trazer esse povo que tá na escuridão, né? Jogar pra luz, né? Pra ver se as Sim. pessoas olham e falam, olha, o biólogo faz isso, eu nem sabia, né? Não, que é interessante, né? A gente, e mesmo nós como biólogos, às vezes a gente entra dentro de uma caixinha, por exemplo, assim, o cara trabalha com resgate de fauna. Aí todo mundo acha que o biólogo só vai atuar com bicho, com resgate de fauna, com levantamento, com monitoramento. Mas existe uma gama de biólogos aí assumindo posições em gestão estratégica ambiental, gestão estratégica social, que o biólogo ele também tem enraizado muito o trabalho dentro do eixo social, né? E como excelentes profissionais no ramo da governança também, né? Então, assim, é preciso a gente redescobrir a nossa profissão diariamente. Eu, esse ano, né, eu estou passando por um restart de mentalidade e estou redescobrindo muitas formas para a gente trabalhar, né? Nós não somos apenas meros analistas que recolhem bichos no processo de supressão, assim como também não somos peças formais que entregam relatórios por causa de monitoramentos e de levantamentos. Nós podemos muito mais, tanto no eixo estratégico, empresarial, trazendo medidas que coadunam tanto com a preservação faunística, com a conservação ambiental, quanto com a coexistência do homem com o meio. Então, a gente tem muitas ferramentas aí, nós, profissionais da BIOS, né, a vida, a biologia nos traz esse nome tão bonito, né, a função de estudar a vida, né, nós temos um compromisso que transcende o eixo particular em lecionar e o eixo particular em só trabalhar com bichinho, trabalhar com monitoramento, com levantamento. Tem muita coisa por detrás disso e que às vezes a gente não starta na memória e nem na mente, né? É o Isso. mindset que o pessoal gosta de falar. Sete. E você falou um negócio interessante, porque eu aqui, o que que eu pensei, né? Eu tava nessa pegada de trabalhar, né, no meio do mato, só que para a região que eu tô, interior é muito difícil. E contratar alguém daqui para ir onde você está, lá para o Nordeste, é difícil também para quem está contratado devido à viagem e custo, né? E eu Uhum. pensando, o que que eu vou fazer, né, cara? Aí eu falei, cara, vou trabalhar com paisagismo, porque aí o que que eu É uma faço? Eu oportunidade. trabalho com plantas, que eu gosto muito, com jardinagem, e tento trazer a parte científica, né, pro povo. Aí você fala, vamos falar só nome aqui popular, né, espada de São Jorge. Aí você pega uma espada de São Jorge, você fala o nome científico para a pessoa, de onde ela vem, o que que ela faz,
como ela se reproduz, cara, você já está tirando o que você estudou cientificamente e colocando para a pessoa. Exato. E o que é interessante é que nós carregamos um compromisso, né? Todas as áreas de formação carregam seus compromissos e nós temos um compromisso muito particular que é a formação contínua, né, e continuada. Tudo que nós fazemos atuando como biólogos, a gente consegue utilizar como processo educacional e formativo, né? Seja uma análise de água, que às vezes que está aí com químico, mas a gente também faz a demanda bioquímica de água, né? Então entra o biólogo aí também, seja com o uso de formas de vida, né, como os anfíbios para bioindicadores, né, outros animais também, outras formas, como fungos, né, a gente tem alguns amigos micologistas lá no RNBF, né, que entende um pouquinho mais do que a gente, e aquilo que você falou, né, o biólogo tem muitas áreas de atuação, inclusive, né, descritas, nós temos mais de 45 áreas de atuação. E se você parar e pensar que se você for para um ramo de doc, pós-doc e tudo mais, você começa a pegar grupos e você vai descobrir que cada forma existente no planeta pode te dar um ramo para atuação como biólogo. Cada forma de vida. Você imagina, cada bactéria, quantas bactérias nós temos descritas, quantas não temos. Quantos besouros, né? Quantas espécies de sapos nós temos no Brasil, que são mais de 1.200. Quantas espécies de tubarões existem pelo planeta. E eu estou pegando itens aleatórios só para o pessoal pensar, poxa, que loucura! Quantos tubarões? Quantos peixes de água doce? Quantas carás? Quantas acarás amazônicas? Então você tem, cara... Peraí, ô Piazinho, peraí que chegou uma visita aqui. Oi, depois eu converso com você, tá bom? Depois eu converso com você, tá bom? Então, tchau. Tchau. Pode falar agora. Não, tranquilo. E assim, a gente consegue perceber num eixo, né? Quando pensamos sozinhos, a gente só enxerga pequenas coisas. Mas quando a gente começa a compartilhar espaço com outros profissionais de outras áreas, a gente vê o tamanho e a dimensão que a biologia consegue alcançar, né, cara? Você consegue educar desde com a barata dentro da sua casa e construir uma linha de pensamento com ela, até com os grandes cetáceos marinhos, as baleias azuis, as baleias que estão escondidas e que de vez em quando aparecem aí, que ficam em grandes profundidades, ou em áreas como a Groenlândia, a flores, plantas, samambaias, briófitas, e tanta coisa, cara. Então, assim, tudo nos permite entrar nesse complexo mundo que é a vida que nós estudamos e nos dar um norte bacana para atuação, né? Desculpa, quase derrubei o tripé aqui. Tranquilo, o meu tripé é uma caixa de papelão que eu fiz improvisada aqui e deu certo até agora. Cara, se você vê a gambiarra que tá aqui, tá assim, né? Você tá vendo que eu sou tiozão, eu uso fone como usavam os astecas, né? De cabo. Aí aqui tem. E ele só tá nessa condição porque o celular tá no carregador, o carregador tá ligado na extensão e a extensão tá ligada na parede. Então, tá uma bomba que pode explodir a qualquer momento. Tranquilo. E você falou de grupo de plantas, cara, o que eu me interesso, que eu tô estudando devagar, mas tô estudando, é as cactáceas, né? Cara, as pessoas, alguns amigos meus falam, suculentas, né? Mas as cactáceas são sensacionais. Eu encontrei juntamente, não eu que encontrei, o engenheiro ambiental que estava fazendo um levantamento arbóreo, onde eu trabalhei, ele encontrou um cactozinho desse tamanhozinho, né? Não ultrapassava 5 centímetros, ameaçado na lista vermelha. Ocasionalmente, passando pelo local do levantamento, ele olhou assim, com um monte de areia, estava cactozinho desse tamanhozinho, na lista vermelha das espécies ameaçadas. Não me lembro a espécie, eu sei que ele é endêmico do Rio. E outra, da restinga do Rio. De uma restinga específica no Rio. Vamos lá. E aí você começa. E a gente se barra o tempo todo nessa questão do endemismo. Para quem não sabe o que é endemismo, é quando uma espécie, um táxon, ele pertence única e exclusivamente a um determinado ponto geográfico. Tem uma distribuição única e determinada para uma área geográfica. A gente vê muito em anfíbios. E também répteis, e cactáceas, como eu acabei de falar.
em conteúdos arbóreos, você tem árvores de grande porte que são endêmicos de determinado bioma, de determinada fitofisionomia, como o caso da araucária, que ela é endêmica da Mata Atlântica. Né? Então a gente tem um monte de itens, né? E aqui no Paraná, eu fiz a pesquisa ali pelo Reflora, né? Um site referente muito bom para planta. Aqui no Paraná tem uma cactácea, cara, que é endêmica daqui. É Ratiora, não vou lembrar o nome, né? Mas é Ratiora. E tem muitas, muitos cactos aqui. Eu acho que é 36 espécies de cactos que tem. Olha, um que eu gosto muito, o pessoal apelida a flor dele como Rainha da Noite. É uma cactácea que é meio que uma trepadeira, né? Não sei Eu, se seria o eu certo tenho ela falar. em casa. Cara, Eu. que flor sensacional, que cheiro que ela. E o legal é que ela, à noite ela abre, durante o dia ela passa o dia todo fechada. Ela faz o inverso das flores que a gente tem no jardim normalmente, né? Que Uhum. durante o dia elas abrem, ficam captando luz, ficam todas lindas. Ela não, ela à noite ela abre e durante o dia ela dá aquela fechada, né? Eu tenho ela aqui, a gente chama de Dama da Noite também. Eu fiz meu Uhum. TCC em cima dela, cara, e é uma planta que ela é originária do México. E vou contar só um pouquinho de história dela. Tem lá na Índia, né? Até os artigos científicos eu achei tudo lá da Índia, por incrível que pareça. Lá é uma planta muito mística, cultivada lá chama Brahma Kamal, devido ao teu deus Brahma deles, né? Que é um dos três deuses supremos. E essa flor é dedicada a ele, então quem vê ela nascendo é sorte. Tem Ah, muita da hora. espiritualidade para eles lá. Trazer isso pro Brasil, que eles vão ver ela nascendo em tudo quanto é canto. Ah, Eu vi um lajão de 80 metros de rocha com ela por cima. aqui o que eu tenho, cara, nossa. E se eu soubesse, cara, o estudo que eles fizeram não foi da flor, né? Foi da folha, vamos se dizer. Cara, pra você ter ideia, ela tem testosterona. Ela produz. Ela produz Que tanta bacana, cara. coisa, cara. E Mas, ela serve para alimentos para diabéticos, que ela não tem açúcar. Ela é zero açúcar. ó, que bacana. Ah, o próprio caule dela, aquela estrutura. E aquele caule que é uma flor em si, né? É uma folha, quer Uhum. dizer. E, A pitaia mesmo é cara, fruto de cactáceas, não é? sim. Eu sei, a gente tem muita coisa. É. E olha que doideira. E não, pode falar. Não, lá ia falar assim, o mundo da botânica, se você for parar aqui, cara, mesmo a gente não sendo, a gente fica fascinado. Não, fica doida. E eu postei um vídeo dela, que ela dá um fruto, né? Que lembra a Uhum. pitaia. Dá uma baga desse tamanho assim, ó, que é rosa por fora e por dentro é branquinha, cheia de semente. Ó, que Ela deu, só deu bacana. uma vez. Eu nunca Comi, vi. é difícil, cara, é difícil. Lá ele chama de cadupum. Comi, aí você sente estourar a semente dentro da boca. E aqui Olha que tem uma, interessante. uma planta que é da família dela chamada pitainha, que dá desse tamanho assim, ó. Ó, que Umas da baguinhas. hora. Aí, tá vendo? Umas coisas que a gente só descobre compartilhando e partilhando conhecimento, né? E é o que a gente tem que fazer, porque é bom compartilhar, né, cara? Sim, sim, cara. Eu vejo que. Rapaz, tô suando aqui. Não, não me fala. Eu tô no ambiente aqui, você não tem noção. Tô com uma luz quente aqui. O Matheus conhece a minha casa. Tá aí, Matheus? Deve estar. Matheus conhece e sabe como é que isso aqui é quente. Matheus é meu amigo de infância, gente. Ele falou aqui, já conversei A com gente tem, ele, já, ele, show tem uma de bola, cara. longa história de aventura aí. Vamos marcar ainda até o final do ano uma live com vocês dois, viu? Pra se pá, a Vou gente vai nem contar fazer alguma pergunta. bobagem. Vou nem fazer pergunta, vai ser só conversa, que nem a gente tá agora. Eu tô com umas perguntas aqui, mas já já a Né? gente chega lá. Não, a gente tá chegando, tá caminhando. O importante é isso. Devagarinho, vambora. É o que o poeta diz, né? O caminhante, o caminho se faz caminhando, né? Eu Porra! tenho o norte. É, e ainda tem aquele negócio do o gato lá da Alice do País das Maravilhas que fala, né? Se você não tem destino, qualquer caminho serve. Não, a gente tem um destino.
A gente está seguindo. Calma que a gente está chegando lá. Exatamente. Bom, a gente conversando aqui, cara, eu esqueci de perguntar, né? Da onde você é e o que que você faz aí? Fala um pouco pra gente aí e quem tá assistindo. Então, gente, vamos começar a formalidade. Eu me chamo Heraldo, estou analista ambiental. Aprendi um negócio bacana no mundo corporativo. Você nunca fala que você é, você fala que você está. Porque isso transmite a impressão de transição, de evolução. Mas eu estou analista ambiental, né? Trabalho com empreendimento rodoviário, faço supervisão ambiental, né? É um ramo dentro da biologia que nos permite ser biólogos e atuar também, né? Que é a parte do acompanhamento de todo o processo das condicionantes nas licenças ambientais, monitoramento de fatores ambientais e por aí se vai. Moro em Raul Soares, sou conterrâneo do Matheus, né? A gente tem uma história longa de vida aí. No outro dia, uma vez a gente parou para conversar, a gente descobriu que a gente não sabe quando a gente começou a nossa amizade, né? A gente sabe que a gente chegou e está chegando por aqui. Fico muito feliz, né, em poder compartilhar isso, né? Sou uma pessoa que gosta muito de compartilhar o que tem e o que eu tenho, gente, é uma cabeça muito grande que armazenou um arcabouço de muita informação durante muitos anos, informação genuína, informação que está em processo de construção. Então, não tenho um mundo dentro da minha cabeça, embora o Matheus fale que eu tenha a cabeça do tamanho de um mundo. E que gosta muito de partilhar o dia a dia trabalhando, né? Galera, aí eu tenho muitos amigos que sabem que quando eu me falo que eu estou ali para poder trabalhar e a gente fazer o melhor da gente, eu faço o melhor independente da distância. Mesmo que às vezes para identificar bicho para os outros, gosto muito dos desafios que me vêm, dos mais comuns até os mais agressivos. Aí tem muitos amigos meus que mandam os bichos, ah, desse aqui eu não sei, pá. E eu também estou parado, mas eu sento, vamos lá, vamos ver que bicho que é. Pá. Eu começo a fazer pesquisas que ninguém fez para poder ir atrás, né? Então eu tenho muito esse perfil, né, de ajudar. E também motivador. Gosto muito de trazer um perfil motivador, porque eu sei que o maior obstáculo que a maioria de nós, né, enfrenta é o apoio, né? E o apoio é que nos motiva. Então, tem muito amigo meu, tem muita pessoa que deixou de ser biólogo, como você falou, né? Porque não tinha alguém por detrás para falar assim, cara, você tem potencial, vai. Só está faltando você usar, só está faltando você desejar de fato trabalhar por isso, né? Então, eu gosto muito de trazer esse perfil, eu gosto muito de apoiar quem está em volta de mim, mesmo, vamos falar, mas você apoia até que ponto? Até o ponto que a pessoa precisar. Ah, mas ele assumiu uma gerência de tal lugar sensado e você continua analista ambiental? Trabalho dele. A única parte que eu fiz foi dar um suporte nas coisas que precisou ou que tiver precisando. Então tem muito esse perfil também. Respondi a pergunta? Mais do que respondida. E é uma coisa que deixar gravada aqui nessa live, gente, quem é biólogo não desiste. É uma caminhada difícil, né? Como assim, como muitas áreas, mas não desiste. Se você olha assim e fala o que que eu vou ser, para, pensa que tem muita área para a gente trabalhar. Com educação ambiental que não falta. E que nem tem analista, tem uma gama, galera, que quando a gente começa a abrir a nossa mente, se a gente tá dentro de uma caixa, a gente abre essa caixa, a gente fica, se não fica tão doido que fala, rapaz, olha o tanto de coisa que eu posso estar fazendo e eu tô dormindo aqui, né? Tá. E outra coisa, network e parceria, né? Que hoje Cara, é muito importante. e é uma questão que eu, Lucas Magela, Ademes, Lucas Móvel e, e mais muitos profissionais que nós convivemos na Rede Brasil Network Sustentabilidade, que a gente tenta trazer para o pessoal. Network no mundo corporativo, as pessoas entendem que é você se envolver com a pessoa que pode te dar uma oportunidade. Falando de uma maneira É,
simplista é isso. Gente, mas o que nós tentamos amadurecer entre os profissionais? É que o nosso network ele é algo que preponderante para o desenvolvimento de cada um. Como assim, Heraldo? Cara, você não faz network com alguém para pedir oportunidade. Você faz network dentro da onde a gente está na Rede Brasil, né? Visando, né, restartar a mentalidade no processo do crescimento pessoal. Como assim, Heraldo? Que bagunça é essa? É o seguinte, simples e claramente. Maciel, onde você chegou? Qual caminho você trilhou para chegar lá? Aí você vai virar e falar assim, pô, Heraldo, pode ser que o que eu fiz não sirva para você, mas eu vivi isso, 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 isso. É buscar entender no networking, dentro de uma construção, a gente chama de amizade genuína, dentro disso aí, é você tentar construir uma nova mentalidade para você se desenvolver sozinho. Não é eu vou te enviar um currículo e você faz por mim. Não, isso é arcaico demais, você tem que estar evoluído. Mentes evoluídas pensam de maneira evoluída. Faça o network para você crescer. E você nunca vai depender de um currículo. Você vai estar sempre em processo de transição. E as pessoas estão te vendo, elas vão estar lembrando. E se elas estão lembrando, o que elas vão fazer? Vão te coroar com o mérito e pelo mérito das coisas que você construiu. Então, assim, a gente tenta trazer essa visão de amadurecimento do network para sair daquele eixo. Eu vou te enviar um currículo. Eu estou querendo entrar na sua empresa, como é que eu faço? Não. É o seguinte, Heraldo, como que você começou? Eu, Heraldo, comecei a partir de um curso. Qual curso? O que a maioria dos meus amigos hoje tem pleiteado e me pergunta, eu sempre indico fortemente, o mecanismo IRF da Beltrop, que aqui não é por propaganda, é porque ele foi um divisor de águas na minha mentalidade profissional. E eu falo isso por quê? Porque eu trabalhei durante 13 anos dentro de uma siderúrgica. Eu trabalhei de auxiliar de preservação, que não é ambiental, era o famoso ajudante de serviços gerais, que a gente conhece, a técnico de instrumentação, né, instrumentista, com responsabilidade sobre equipamentos de medição, controle ambiental de vários processos siderúrgicos. E nem em todos esses 13 anos eles foram capazes de startar a minha mentalidade quanto o tempo que eu dediquei dentro do mecanismo IRF. E aqui eu abro outro viés. Eu, Heraldo, tenho um perfil que eu sou extremamente focado. Qualquer um dos meus colegas que fizeram o mecanismo IRF gastaram mais tempo que eu. Eu devorei o conteúdo em 15 dias. E era um conteúdo longo, denso, e eu vou ser sincero, eu aproveitei o tempo meu, que eu estava desempregado durante o processo, eu devorei ele em 15 dias, com 15 dias depois, ou seja, com um mês, eu já estava com a proposta, e com um mês e meio eu fui fechar a proposta, com 2 meses eu estava chegando em campo. Basicamente isso. Mas apliquei a metodologia, né? E aqui não é porque tem pessoas que estão lá também, não. Eu estou falando um negócio que foi bom para mim, né? E foi um processo de, cara, você tem que ter uma pancada para te guinar na vida. E se você não toma ela, você tem que se dar ela. É o famoso desfibrilador, em si mesmo, né? O que acontece? Vai lá e tá aquele choque, você sai da sua realidade e vê. E foi isso que o mecanismo representou na minha vida. O mecanismo foi bom, cara. Porque, cara, quem diria, depois de 2 anos eu ter feito, eu conversar, ia fazer uma live com o Renato. Eu fiz a live com ele, cara. Troco, às vezes, conversa um pouco com ele, né? Porque é na correria. Cara, no dia que eu conversei com o Renato. Com o Lucas eu já tinha conversado faz tempo, né? Mas a primeira vez que eu conversei com o Lucas, falei, cara, eu tô conversando com o cara que deu curso, né, pra mim, você também. Falei, cara, é muito louco. Quem Muito. diria, né? Que é por causa de um curso
Só um minuto, entrou um gigante parceiro meu aí, ó. Entrou Opa! pela Inteligência Soluções Ambientais, que é o Zé Ricardo. Meu amigo, forte abraço aí se você estiver online aí ainda vendo a gente. Ó, que maravilha. Então, assim, cara, eu sou meio suspeito, né? Como que eu construí a minha relação com o Renato para onde eu vim parar, né? Eu conheci o Renato comentando uma foto dele em Um minutinho. E aí, 2015. Jack? Uma barbeira aí, ó. Pensa um cara que Ah, manja cortar cabelo, ó. Show. esse cara que deixa o cobeirinho na régua. Ah, esse aí que chegou lá com os Tô cortes precisando. loucos. Olha, esse cara é Eu, top. eu, eu já deve estar olhando para mim e falando, poxa, aquele cara que tá ali tá parecendo um mendigo. Vou até colocar um boné aqui. Tô sem Por que boné, você acha que lascou. eu tô de boné? Mas assim, eu sou meio suspeito, né? Porque eu comecei o meu relacionamento. Eu fiz um network sem querer, aquele network genuíno, em 2015, com o Renato Gaiga, comentando uma foto dele aleatoriamente. Eu nem conhecia Biotrópica. Vi um fotão lá, eu sou apaixonado por fotografia, sou fotógrafo também, gente, além de biólogo, né? Tô E aprendendo. na hora que, na hora que eu bati a foto, que eu bati o olho na foto, eu falei, meu Deus, que foto. Aí eu mandei um comentário, e de lá para cá eu elogiei, ele respondeu, mostrou receptivo, e papo vai, papo vem, ele é meu padrinho de casamento hoje. Olha que maravilha. Ai, Isso de 2015 para cá, cara, foi um negócio muito louco. Fui conhecer ele pessoalmente em dezembro de 2019 em um curso, que ministrado pelo Tiago Silva Soares e o pessoal do Herpeto Capixaba, lá nas terras capixabas em Jabuti, um pequeno distrito de Guarapari. Um fim de semana sem precedentes. E foi lá que eu conheci o Renato Gaiga pessoalmente. Na verdade, né, eu precisava de uma carona para ir de carro, o Renato estava com um carro, a equipe do Perpétuo Capixaba estava com outro, conseguimos juntar os astros, o Thiago providenciou, e acabou que eu viajei as 2 horas de carro com ele de carona, né? A gente foi trocando ideia, figurinha. O tempo todo, papapá e tal, e eu não entendia muito dessa questão desse mundo, e foi um dos primeiros momentos que eu me encontrei com a ideia do mecanismo IRF, né, que já tinha lançado a primeira turma, eu fui da segunda, e aí eu comecei a entender, comecei a andar, me interessar, e aquilo foi abrindo um mundo na minha visão, né? Então foi no, ai, não vou me lembrar qual que era a data, eu acho que foi no final da primeira semana de dezembro de 2019. Foi isso mesmo. E aí, cara, de lá para cá a gente só foi estreitando os laços, né? A esse ponto que eu te falei, né? Hoje é meu padrinho de casamento. e bem que você falou ali, retornando à parte network, né? É que o currículo hoje é só formal, ele vai cair em desuso, e hoje é o network. E tem muita pessoa, né? Mas aí a gente vai aprendendo. Você conversar com a pessoa, não precisa pedir nada, né? Só de ela estar conversando com você já é uma honra. Porque Sim. a gente, cara, a gente faz muita coisa, né? O nosso dia é muito corrido. E só de a gente estar disponibilizando ali um dia, uma hora pra gente estar conversando, é uma honra, cara. Isso não tem preço. Eu estava aqui quando eu ia pegar um livro aqui para poder indicar, que é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Né? Foi uma das indicações que eu tive no início e conheci muito. Cara, Eu vou indicar esse livro aqui, ó. Tem nada a ver, mas só pode falar que eu vou não, sem terminar de ler. problemas. Ó, pra quem gosta, cara, não sei se dá pra ler aí. Mestres do Comando. Tá invertido, mas deu para ver. Depois eu vou procurar. Eu É a sou muito história assim, de cara. Alexandre, Hannibal e César. Show, cara. Show. Bacana. O Aníbal, o que abre portas, o destruidor. Eu sei É muito bem o lá de um pouquinho da Cartago. história dele. Cara, show. Cara, que livro. Que livro. Recomendo. E assim, depois me manda foto da capa para eu poder procurar. Cara, eu vejo assim, sobre essa questão do dedicar o tempo, né? Aos desencontros, mas o contato pessoal me fez aprender, e depois de ler Quem Pensa Enriquece, Como Fazer Amigos
influenciar pessoas e já com uma mentalidade um pouco desenvolvida por causa da idade já avançada, meus quase 6.800 anos, a gente consegue, todo jovem, uma criança, um baby, Nossa, gente. e a gente consegue sintetizar uma coisa, que é currículos não contratam pessoas, pessoas contratam pessoas. Ah, mas Heraldo, se você tiver um currículo aberrativo, aquele o cara vai olhar assim, pô, esse cara aqui, se eu contratar ele, ele vai virar meu chefe. Aí você tem dois vieses. Se você tiver um currículo fodálico, você pode não ser contratado porque o chefe está com medo de perder o serviço. E se você tiver um currículo fodálico, você pode ser contratado. Mas aí você vai entrar na terceira situação. Se você for péssimo no relacionamento interpessoal, você vai ser o primeiro a ser demitido. Se eu dissesse, né, tem uma parábola que cabe muito, né? É a história do amolando os machados. Se você amolar o seu machado do relacionamento interpessoal mais tempo do que você segura o cabo do ego, do egocentrismo, a sua chance de ser mais assertivo é muito maior. Tem a história que fala que o mestre foi desafiado pelo discípulo lenhador. E ele foi desafiado, ele aceitou o desafio como um bom mestre, e era uma meta de uns talhões de árvores. Talhão, gente, são árvores plantadas em linha dentro de um projeto seccionado pela engenharia para facilitar o acesso e o corte, patati patatá. Não vou ser muito técnico, já parei por aqui. Tá, aquele monte de árvore lá na montanha. E aí o discípulo que queria ganhar, como entrou na floresta como um louco, bate aqui, derruba a árvore ali, bate aqui, derruba a árvore. Não que parava para respirar, para tomar um copo d'água, mas estava sentado, amolando o machado. E ele bate aqui, volta ali, bate aqui, volta ali, bate aqui, volta ali, bate aqui, volta ali, bate aqui, volta ali. E parava para respirar, começa a sentado, amolando o machado. No final da tarde, agora é hora de medir. Veio o discípulo todo engrandecido, eu cortei tantas mil árvores. E o mestre olhou para ele e falou assim, fala para a montanha que não tem mais árvores que eu estou aqui. Ele falou, como assim? Eu sempre te vi amolando, só sentado, correndo ali, no machado, que não sei o que. Ele falou, meu amigo, você aprendeu tudo, menos o mais importante. O tempo que você perde batendo o machado cego numa árvore é o tempo que eu ganho com ele afiado. E os relacionamentos interpessoais, vamos trazer para o relacionamento interpessoal para a gente fazer um paralelo muito rápido e eu terminar. Falei rápido pra caramba. Tô me sentindo uma ex-Ventura, né? Que enche o pulmão, solta tudo, né? Maravilha. Cara, quanto mais tempo você investe, isso não é perder, investe em melhorar o seu entendimento de como se relacionar com as pessoas, mais apto você está para galgar qualquer oportunidade dentro do mercado de trabalho hoje. Ponto. E aí cada um estuda e pensa do jeito que achar melhor essa dica. É preciso, cara. Nós somos biólogos, podemos conhecer do ethos animal, né, da etologia, né, que é a ciência da biologia também, que estuda o comportamento animal. Podemos conhecer de fauna a ponto de identificar nível taxonômico só de bater o olho. Pô, esse bicho aqui é o Nyctimantis brunoi, que é a perereca de capacete. Esse bicho aqui é um Abótrops jararaca, que é a jararaca comum da mata. Ah, aquele bicho ali é um Dragonite, que é um personagem do Pokémon. Esse bicho aqui é um Garurumon, que é do Digimon. Você pode entender tudo. Conhecer de cabo a rabo toda a ciência da vida. Mas se você não conheceu o mínimo de ciência comportamental humana para se relacionar com as pessoas, você falhou em tudo. Pessoas ficam pessoas. E Exatamente. aí você pode... Ah, Heraldo, que bicho que é esse? Rapaz, não sei. Agora você me pegou. Ah, de que material que é isso? Ih, rapaz, não sei. Você me pegou. Pô, Heraldo, a gente vai fazer um churrasco. Vai lá que a gente gosta de bater um papo com você. Eu vou lá. Só vou terminar o meu processo aqui de identificar aquele bicho que me pediu, mas vou lá. Não, a gente faz questão, vai. O relacionamento interpessoal. Você tem que estar disposto a se dar pelas pessoas. E hoje, no mundo cercado por redes digitais, as pessoas estão cada vez mais distantes uns dos outros.
Uhum. Detalhe, né? As redes sociais eram para aproximar. Já falam sociais, não é à toa, né? Para socializar. Mas fez o inverso, né? Fez o inverso. É igual, tem coisa que eu acho mais apavorosa, então não façam comigo. Ligar de WhatsApp. Não façam isso comigo. Fica a Eu dica aí, acho, galera. eu acho o cúmulo do absurdo uma pessoa pagar 40, 50, 100, 120 reais num plano de telefonia para ligar para o outro via WhatsApp. O negócio Ai, tá, cara, agora você tá pegou. tão facilitado, você vai lá e compra assim, eu vou comprar um plano. Ah, vou, beleza, eu pago 50 reais, o que que tem? Ah, tem 25 mil gigas de internet. Mas na internetzinha fula brasileira, cara, que você liga, trava, liga, trava, liga, trava, liga, trava. Heraldo, eu vou te ligar. Como? Ah, eu vou te ligar, vou fazer uma videoconferência. Olha, você precisa de ver minha cara? Não. Então faz o seguinte, eu pago um plano de 35 reais que eu tenho ligação à vontade para qualquer número do país, fixo, e de operadoras diferentes, utilizando apenas o DDD, então o código da operadora. Eu coloco o código, ligo para você, a gente vai conversar, tete a tete. É ilimitado, então a gente pode virar 3 dias conversando que não vai cair, mas não me liga no WhatsApp. Ô, Alan, que saudade, meu amigo! Quanto tempo, gente, esse rapaz aqui, eu trabalhei com ele na Uzi Minas durante muito tempo aí, né, Alan? Uns 3, 15, 6 anos, eu acho. Liga, Maria, por favor. Saudades, meu amigo. cara, vamos lá. Dá nem vontade de fazer essas perguntas aqui, mas vou fazer porque tem umas que eu tô curioso e o pessoal também tá curioso, né? Ué, É, bora lá. Se eu souber, eu bom, falo. Se eu não souber, eu pego meu livro aqui. isso, Livro, biólogo ele livro gosta tem de uns aqui, ler. ó. Eu Né? ia pegar um aqui para mostrar o que eu tenho, só que ele tá meio difícil. Eu Duas, tenho. antes de perguntar, duas coisas que tomara que eu vou generalizar, né? Tomara que todos os biólogos sejam gostar de ler e quando manda a foto de alguma coisa, de algum bicho, planta, qualquer coisa, o biólogo fica doido para descobrir, para falar para a pessoa o que que é. Cara, eu perco a noite de sono se bobear. Eu fico agoniado, cara. Que planta é essa aqui? Caraca, que planta é essa? Eu, Eu não eu sossego. na qualidade de biólogo, eu sou herpetólogo, né? Que é o biólogo que é especialista em répteis e anfíbios. E arranha alguma coisa de mastozoologia, que eu também trabalho com mamíferos de médio e grande porte, né? Eu em Santa Catarina com a Suelen Gabiati, uma grande parceira minha de campo, madrinha também de casamento, tá? Opa! Eu fiz uma panela, você não tem noção. Então, lá nós encontramos uma serpente enrolada num monte de madeira, não peçonhenta. Eu bati o olho, nunca vi o bicho na minha vida. Isso faltava uns 15, 20 minutos para almoçar. Quem disse que eu tive paz para fazer minha hora de almoço? Não tem. Não tinha internet no ponto onde a caminhonete estava estacionada. Então eu saí, andei uns 300 metros com a caixa de contenção de baixo, depois de comer qualquer gambiarra lá de 5 minutos, a caixa de contenção de baixo, com a cobra lá dentro, sentei num ponto 20 metros acima, achei o sinal de internet, bicho com tal característica, bicho com tal. Guia de serpentes de Santa Catarina, guia de serpentes do sul do Brasil, guia de serpentes sei lá da onde. Fui esmiuçando e com 45 minutos eu identifiquei o bicho. Só depois eu mandei para um especialista que conhecia para poder falar comigo se era ou se não era. Eu tenho essa questão. Eu não mando para você se eu não tiver pelo menos 2 ou 3 opções do que eu posso ter em mãos. Somente se for bicho. E consegui. Foi uma Cifrus longicaudatus, que é uma dormideira cipó, de quase 1 metro mais ou menos. Bicho lindo, muito dócil. Eu nunca tinha visto e foi o único bicho da espécie que eu vi na minha vida. Ô, Eu louco. fiquei fascinado, levei ela para perto das equipes de campo, que é do meu comportamento, mostrei o bicho para eles, falei sobre a importância, a gente discutiu muita coisa sobre os bichos, consegui desmistificar e tirar muita coisa da mente dos caras das obras, a ponto de muitos deles falar, o Heraldo, poxa, você mudou minha forma de ver. De hoje em diante eu vou pensar 2 vezes antes de tirar a vida de um bicho desse. O que é
cultural do nosso país querer matar toda serpente que vê, né? Então a gente consegue construir informações. Bicho manso, cara, não tem coisa melhor, né? Que você vai lá e coloca na mão da pessoa, tira a foto, a pessoa sorri, faz uma selfie, grava um vídeo e diz, olha, filho, o que o papai pegou? E a galera ganha todo o bicho ganha, né? Todo esse protagonismo que é muito importante, né? As pessoas precisam de entender que cada bicho tem o seu lugar e tem o seu papel na natureza, né? Então a retirada dele pode implicar em danos severos ou muito drásticos ao meio onde eles vivem. Bom, falando de serpente, eu já vi alguma coisa ou outra, né? Mas eu fico em dúvida. Tem como diferenciar de uma peçonhenta e não peçonhenta? Ou varia muito de cobra? Sim, tem características físicas, né? A gente tem duas famílias de serpentes peçonhentas no Brasil hoje, né? Que é a Viperídea e a Elapidae, né? A Viperídea compõe as víboras, né? E as Elapidae as corais verdadeiras. Então você vai ter as jararacas, né? As surucucus picos de jacas e as cascavéis dentro das Elapidae. E as micruros, né? E leptomicruros, que são as corais verdadeiras, né? Aquelas que a gente fala, né? Com os anéis vermelhos, anéis pretos, né? Que dá um trabalho danado, é uma aula de quase 15, 20 minutos, falando, para as pessoas entenderem quando a gente não tem uma prancha legal na mão para poder mostrar como é que identifica uma coral verdadeira de uma falsa, né? Mas você tem esses dois grupos. As víboras, o que caracterizam no Brasil, tá, gente? Em outros lugares do mundo, existem outras formas de caracterizar viperídeas, né? Além das que a gente vai falar aqui, né? As jararacas, elas possuem normalmente a ponta do rabo lisa e a cabeça triangular, assim, formato triangular, assim como e desenhos trapezoidais, né? No dorso, que pode ser trapezoidal, pode ser côncavo, pode ser formato de ferradura, pode ser um formato que às vezes a pessoa fala, eu vejo um cruzeiro lá dentro, vejo uma cruz na testa, que é o urutu, que também é da família das jararacas, né? Então você tem essas características, mas uma coisa que é comum nas víboras brasileiras, elas têm a presença da fosseta loreal. Se você parar e olhar um pouquinho para a cabeça dela, você vai ver que existe uma cavidade entre a narina e os olhos, que é a fosseta loreal. E é o fator que é batata e preponderante para você identificar, né, quando você não tem muito conhecimento dos grupos, se a víbora se é uma serpente, se trata de uma víbora peçonhenta ou de uma não peçonhenta. Deixa eu ver se eu acho uma foto de uma aqui, para poder mostrar. Só um minutinho. Aqui a gente já traz informação de cara. Isso aqui, a capa do livro do Paulo Bernardi, já mostra isso pra gente. Deixa eu só pegar um item para poder apontar aqui. Pegar uma caneta patrocinada aqui. Aqui, ó. Vocês estão vendo? Aqui nesse ponto é a narina da serpente. Aqui é o olho. Aqui nesse ponto aqui, ó, a gente vê uma cavidade. Essa cavidade é a fosseta loreal. Ela tem uma função de infravermelho, né? Auxilia serpentes, né, peçonhentas da família Viperidae, a rastrear, né, as possíveis presas na noite. Então, isso aqui é a capa do livro, já ajudou pra caramba, né? Esse livro aqui, diga-se de passagem, tem umas fotos do meu amigo Renato Gaiga. Um dia eu ainda vou conseguir estampar um livro desse com alguma fotografia minha. Eu torço Eu vou pedir uma por dica isso, pra né? você também de fotografia, viu? Que eu comprei uma máquina aqui, mas ela tá me batendo. Rapaz, conta comigo. Aí eu vou mostrar para vocês uma outra foto aqui, que é bem bacana, de uma outra serpente. É um dos bichos mais lindos do Brasil. Essa de baixo aqui, essa verdinha. Aí vocês conseguem visualizar, não sei. Aqui, ó. Tem a narina, existe uma cavidadezinha aqui, ó. Bem singela. Quase não dá para ver porque a foto está bem pequena. E fica Não, dá pra ver agora eu vi. aqui, ó. Acho que o pessoal conseguiu Aqui, ver também. aqui, ó. Essa cavidade aqui, ó. É Uhum. a fosseta loreal. Você vê que tem a narina, a cavidade e o olho. Essa cavidade aqui é a fosseta loreal. E tem estudos que mostram que ela consegue captar aí uma variação de temperatura de 0,005 graus. Ou seja, ela tem uma alta precisão aí para poder caçar, né? Já as corais verdadeiras são o outro grupo, né, da Lapida, né, gente? Eu mostrei as jararacas ali, né, mas as cascavéis e as surucucus apresentam essa mesma característica, que é a fosseta loreal. Não tem foto fácil para poder mostrar para vocês aqui.
E as corais verdadeiras, elas apresentam os anéis vermelhos, né? Como não tem como a gente dar uma aula só para poder falar sobre isso, porque é um conteúdo bem extenso e denso, a gente fala assim, você viu ela com anéis vermelhos, já trata como verdadeira e deixa o bicho embora, né? Mas existem muitas técnicas. Você, por exemplo, você vai olhar por cima a coral verdadeira numa falsa, a coral falsa, a cabeça é proeminente junto ao corpo. Já a coral verdadeira, ela quase não separa o formato da cabeça do corpo. É como se você olhasse para o dedo assim, fosse a coral verdadeira, e a falsa ela tivesse um pequeno estrangulamento que separa, né, a cabeça do restante do corpo. E a curiosidade, a família Lapidae, quem são as serpentes que pertencem a ela? As najas. Também pertencem à família das corais verdadeiras. E a gente fala sobre corais verdadeiras, e aí a gente esbarra, né? Todas elas vão ter o padrão coralino, padrão com vermelho? Não. A maioria delas possui, mas não são todas delas. Eu tenho um livro aqui com a prancha, só um minutinho que eu vou pegar. Tranquilo. O tamanho do livro, uma Bíblia. A Bíblia das Corais do Brasil. As Cobras Corais do Brasil. Um livro sensacional. Eu vou pegar a prancha aqui e vou mostrar para vocês. Existem inúmeros. Quando você vai só falar rapidinho, eu tenho um do Butantan, cara, com as cobras, que o Butantan fez. Olha, bacana, cara. Eu desconheço o livro. Depois eu vou mandar uma foto pra você. Ah, manda sim, é sempre bacana a gente saber de onde é que a gente pode arranjar umas boas fontes, né? Aqui, eu não tô achando a prancha, mas eu consigo mostrar para vocês isso aqui, ó. A gente vai ter corais verdadeiras assim, ó. Tá vendo? A cabeça quase não se distingue do corpo, né? De todas elas, né? Isso aqui é claro que é só uma prancha, então ela acaba deixando um pouquinho mais proeminente a cabeça, mas ela quase não se distingue mesmo. E nós temos essa aqui, que é a Obsinctus, né? Ela é uma coral verdadeira também. E a gente vai ter algumas amazônicas, esse bicho aqui tá lá, você vai achar lá no Tocantins e na Amazônia, né? Tem uma boa distribuição por ali. E você vai achar as Leptobicrus, que são corais que às vezes elas têm o padrão e elas só têm umas manchinhas, às vezes amarela no ventre, um detalhe na cabeça. Então é muito importante, gente. Viu serpente? Se você não conhece, não bota a mão, somente se você estiver pela Amazônia. Você pode engraxar o bigode. Na dúvida, trate como todas peçonhentas, né? Na dúvida, trate todas, não é para matar. É importante dizer que existem órgãos ambientais e existem profissionais que às vezes já trabalham com programa de resgate em algumas cidades, né? A gente tem, por exemplo, o biólogo Christian, lá em Santa Catarina, né? A região dele eu não me lembro se é Brusque. É perto de onde eu morei, mas eu não sei exatamente. Que fazem esses programas junto à prefeitura. Você tem a Polícia Militar Ambiental, o Corpo de Bombeiros Militar e às vezes o Civil também, que fazem esses resgates para posterior soltura, né? E às vezes você conhece também um biólogo, ou se não conhece, você fica fácil aí, bota no Google que você vai achar alguém que possa ir lá tirar esse bicho para você. Mas evite matar, que esses bichos têm um papel muito importante, como base de cadeia alimentar, como controlador de população, como bioindicador da qualidade do meio ambiente. Mas, Heraldo, como que uma cobra é bioindicadora da qualidade do meio ambiente? Tem serpentes que são muito exigentes quanto ao hábitat. Ou seja, tem serpentes que elas são muito exigentes com o lugar onde vivem. Tem cobras que só vão estar no lugar por causa de uma determinada presa. Se não tem aquela presa, elas desaparecem. Então, você tem serpentes especialistas e elas acabam sendo também, de determinada maneira, um bioindicador. E principalmente quando você pega, às vezes, um bicho muito grande, né? Quando você pega um predador de topo, porque a serpente também era um predador intermediário, mas dependendo do local, ela é o predador da cadeia mais alta de solo, né? Predador terrestre, a cadeia mais alta, talvez seja ela. E se ela está lá, significa que o restante da estrutura dessa teia alimentar está estável, pelo menos. Então a gente também tem isso aí, a gente consegue, com muitos animais, a gente consegue pegar isso, entender. Por exemplo, tem uma onça em tal parque. Se tem a onça, significa que a cadeia abaixo dela
ela se encontra estável o bastante para manter a onça. Pode não garantir, né, a existência de uma única onça pode não garantir a viabilidade genética reprodutiva, que é outra história. Mas a presença de onças, um, dois indivíduos, às vezes onça parda, que é a sussuarana para alguns, ou a onça pintada, em determinado ambiente, mostra para você que se ela está vivendo ali, é porque tudo que está por baixo está em em um modo de equilíbrio, o bastante para dar manutenção para a existência daquele bicho. Nossa, cara, tô dando aula de ecologia, a gente ia falar de cobra. Não, cara, com nós é assim. Pergunta uma coisa que já vai e viaja. É, O cara, pessoal já sabe. eu preciso melhorar isso. Não, aqui o pessoal, de certeza, quem tá assistindo agora e quem vai assistir depois, vai falar, rapaz, tô gostando. Bom, Né? Bom, agora no Brasil, né? Fala aí uma. Vai, vamos colocar as três mais perigosas no Brasil de cobra, cara, pra você. é meio presunçoso falar o que é perigoso, o que é mais venenoso, o que não é, né? A gente sabe, sim, né, o que os estudos e os acidentes mostram em questões de números, né? Uhum. O, as- o grupo de serpentes que mais tem acidentes no Brasil são as jararacas, né? O grupo com menos acidentes acaba sendo, se eu não me engano, as corais, né? E as laqueses, né? Que elas têm uma área muito restrita de vida hoje, né? As laqueses são as surucucus pico de jaca, né? Às vezes a gente vai acostumando e vai falando os termos, né? Cara, dado o número de acidentes, jararacas representam um grande perigo. Mas a gravidade aí vai da ação de veneno para veneno, né? E aí vai em função do sistema imune da pessoa, da quantidade de peçonha injetada na picada e do tempo de tratamento. Então, é uma série de fatores. Eu não indicaria três, eu falaria assim, ó, cara, na dúvida não mexa com nenhuma. Se for realizar Deixe passar. um trabalho, se for realizar um trabalho na região, você precisa ter contato com esses bichos, ligue para os hospitais para saber onde há soro antiofídico. Prevenir é melhor do que remediar. Nunca maneje uma serpente peçonhenta em programa nenhum de resgate de fauna. Irmão. É, Não entendi. entendi. É minha irmã. Ah, show. Agora É. eu também entendi. É, bom, uma dúvida assim, né, que muitos têm, né? A Hum, diferença, até às vezes depende da espécie, eu não sei assim de um modo geral, né? A diferença de sapo, perereca e rã. Se tem uma simples. distinção. Vou rapidinho, né? Rã ou caçote em algumas regiões, né, que o pessoal costuma falar, né? Eu acho que tem outros nomes também, galera, se vocês quiserem até citar algum que vocês souberem aí, caçote ou rã, né? A rã, ela é um bicho, um anfíbio de pele lisa, né? Mais molhado, aspecto molhado, não significa que é molhado, tem a pele fria, mas é um aspecto mais molhado. Os membros locomotores posteriores, as perninhas de trás, né, que projeta, normalmente encontra ali na região da coxa, né, mais musculoso, mais encorpado. Eu acho que o basicão seria esse para as rãs, né? As pererecas já são o contrário, né? Elas têm os membros locomotores bastante longos, né? Ah, sim, as rãs elas apresentam membrana interdigital que facilita, né, o comportamento natatório, né? Nadar, né? O... Ó, uma pergunta aí pra você. Ligando no hospital, Alan. Você liga no hospital, né? E eles têm que. Existe um aplicativo, depois eu posso até pesquisar e te passar pessoalmente, que fala de algumas regiões onde tem os números de soro. Mas, no geral, se você ligar para o hospital, né, para o sistema de atendimento, você consegue solicitar, né, essa informação. É o que as empresas normalmente fazem, né? E é muito importante se atentar que, às vezes, vale até, dependendo da cidade, perguntar sobre o número de ampolas, né? Porque o tratamento não é feito só com uma ampola de peçonha, né?
Então, jararacuçu é comum na nossa região, sim, Alan. Aí, Patinga, né? Aqui em Raul Soares. É um bicho um pouco mais especialista, né? Ele está muito próximo a regiões onde tem um certo nível de mata preservada. E ela é uma jararaca. O jararacuçu é uma jararaca. Então, quando você pergunta sobre soro antiofídico, você vai descobrir que existe o soro botrópico, o crotálico e o laquético. Já termino a resposta da sua pergunta, tá? Só explicando. O Tranquilo. botrópico é para acidente com jararacas, né? Aí você tem jararaca, jararacuçu, você tem boicinga, caiçanga, e por aí vai os muitos nomes que você tem pelo Brasil afora do bicho, né? Mas tudo é uma galera, todo mundo pertence ao gênero Botrops. Você tem o crotálico, que são para as cascavéis, hoje no Brasil, se eu não me engano, são 5 subespécies, né? Mas todas são crótalos duriços. Aí você tem crótalos duriços, crótalos duriços terríficos e crótalos mais sei lá das quantas, que eu não vou me lembrar agora. E você tem o soro laquético, né? Que é para acidente com surucupus, né? Surucucu pico de jaca. A Lacasis muta e a Lacasis rombeata, né? Porque agora, 4 meses atrás, se não me engano, saiu um artigo em que dividiu, né? Nós temos a nossa surucucu da floresta atlântica e nós temos a surucucu agora amazônica, né? Lachesis muta e nossas é Lachesis rombeata, que é o mesmo bicho em si, né? Mesmo gênero, então o mesmo tipo de soro. Então, assim, entrou um jararacuçu em casa, acidentei. Normalmente o soro antibotrópico, ou tem o antibotrópico laquético e tem um polivalente. Eu tenho uma publicação, depois me lembra que eu te mando, né? Eu tenho algumas publicações no meu LinkedIn, que eu falei sobre os 4 tipos de soro, né? E sobre os 4 tipos de ação das picadas dessas serpentes, né, no organismo humano. Né? Tá no meu LinkedIn. Heraldo Éder Silva dos Anjos. Tá fácil lá de achar. Voltando às pererecas, sapos e rãs. As pererecas, membros locomotores, as rãs, membros locomotores longos, posteriores, membrana interdigital para facilitar na natação, pele lisa. E normalmente você encontra elas muito próximas a cursos de água e tudo mais, porque elas têm a pele úmida e gelada justamente pela troca, né? Os anfíbios, para quem não sabe, eles também respiram em parte por trocas gasosas pela pele, então eles também respiram em parte pela pele, né? E aí você tem as pererecas, que têm os membros locomotores alongados, não tem membrana interdigital, mas tem discos adesivos, que são aquelas bolotinhas, quem já viu uma perereca de perto, sabe que nos dedinhos delas tem umas bolotinhas redondinhas na pontinha. São discos adesivos, porque elas têm essa adaptação para facilitar a vida arborícola, né, e a vida em vegetação ripária, né. Então, você às vezes acha uma pererequinha escalando, aquela coisa toda, justamente por causa desses membros. Tem os aparelhos locomotores alongados para facilitar a fisiologia do salto, mas não tem a membrana interdigital todas. Algumas têm. Você também tem isso, né? Depende muito aí de indivíduo para indivíduo, grupo para grupo. E os sapos, normalmente, eles têm os membros locomotores curtos, principalmente as perninhas de trás, né? Eles apresentam um salto curto, normalmente a pele seca e rugosa, cheia de carocinhos, né? Toda granulosa, né? Parece, dá a impressão até de uma lixazinha áspera. E normalmente você consegue encontrar um pouco mais longe da água. Mas a maioria deles tem muito a forma de reprodução ligada a ambientes com, com alagamento periódico ou com poças d'água, né? Produção, às vezes, um cordão de ovos e tudo mais. E existem outros grupos de outros anfíbios que não se enquadram em nenhum desses 3 aí, tá, gente? Sapo, perereca e rã. Você ainda tem, por exemplo, vou dar só exemplo para curiosidade, para que vocês pesquisem, não é minha responsabilidade. Por exemplo, os pipas. Os pipas são um tipo de sapos, né? Mas você não falou que são diferentes, não, porque eles são diferentes do sapo comum. Estão com a vida 100% ligada à água. Normalmente eles apresentam um formato achatado e os membros projetados para a lateral do corpo, né? Todos abertinhos. O que isso implica? Isso implica que eles são nadadores, estão constantemente ligados à água ali na reprodução. E legal que o modo de reprodução de alguns é pelo dorso, né? Os ovos são inseminados no dorso e depois saem os filhotinhos igualzinhos adultos, desenvolvimento direto. E você tem, se não me engano, na Argentina, uma outra rã que foge ao critério das rãs, que é a rã Wolverine. Ela apresenta nas axilas um monte de microvilosidade, parecendo pelos,
E às vezes os carpos dela, os carpos distais, eles crescem tanto que eles cortam a pele e ficam a impressão que são garrinhas de ossos também na pontinha dos dedos. Ô, louco! Tem muita coisa, cara. Esse mundo Eu já é, marquei aqui, eu sem vou base. pesquisar depois, cara. Depois O... pesquisa, a gente bate um papo sobre. Eu conheço pouquinho, eu pesquisei pouco. No curso que eu fiz, né, lá em 2019, no Anfíbios do curso tal, eu aprendi um pouquinho sobre isso e descobri. Foi um tombo que eu tomei, né? Destruiu a minha infância inteira. Tem as salamandras também, né? Que ela faz Tem a parte, salamandra. mas... Eles são anfíbios, mas eles não pertencem à classe Anura, né? Eles pertencem à classe Urodela, se não me engano. Acho que é isso mesmo, que são os anfíbios com rabo, né? Que eles têm um formatozinho mais... Parece um lagarto, mas não tem a pele coberta de escama. Precisa de estar em contato direto com a água, porque parte do ciclo respiratório é pela pele. Tem muitas adaptações para viverem na água, então estão sempre em lugares muito úmidos. E você tem aquela salamandra gigante chinesa ainda, que eu não sei nem qual é a espécie. Tem muita coisa legal nisso aí também. Bom, antes de eu fazer uma pergunta, tem uma aqui para você. É Hum, verdade que quando for mordido, o ideal é chupar o veneno? não faz isso não funciona não. Além disso, você pode ainda contaminar o local da ferida com bactérias bucais, né? E existem estudos aí que mostram que a gente carrega umas bactérias que é melhor nem comentar de onde é que elas vêm, na boca. Uhum. E não é certo. O certo, na verdade, é você colocar o membro acometido pela picada, né, para cima, para facilitar a circulação sanguínea e já correr direto para o hospital. Ah, mas Heraldo, se o veneno circular, ele vai matar eu mais rápido. Não, na verdade, na corrente sanguínea ele vai diluir. E aí ele pode talvez ter um efeito adverso no corpo inteiro, mas é melhor, por exemplo, do que o veneno da jararaca que causa necrose no tecido. E aí, às vezes, você se demorar muito tempo para atendimento, se fizer um toniquete, às vezes você perde até o membro. Então, o ideal é membro para cima, parte para o hospital. Se pôr gelo, resolve ou não? Eu vi alguma. Não sei se falaram pra mim, eu vi alguma coisa em relacionada a gelo. Agora veio na cabeça. Não acredito, não. Acho que Na só verdade, vai não diminuir a existe dor, nada. né? No lugar, né? Cara, isso aí depende muito, porque a dor, ela tem dois fatores, né? Ela tem um fator do acometimento e tem o fator psicológico. Por exemplo, né, com a cascavel, que ela tem uma proteína que funciona como se fosse um anestésico local na picada. Se você não vê, você não vai assustar e às vezes você nem sente dor. E aí, como assim? Como que eu descubro, né? Aí às vezes a pessoa vê ali, e eu vi até um meme que eu compartilhei nessa semana passada no meu Instagram no Stories, que o cara ele foi mordido pela serpente, só o susto fez ele cortar o dedo, comer. Depois ele descobriu na hora que chegou no hospital com a serpente morta que ela não era peçonhenta. Show. Ele tirou o dedo. Então, gente, olha, não faz drenagem, corte para chupar, não se chupa veneno em lugar nenhum, ferida nenhuma. O ideal não se faz torniquete também, tá, gente? O ideal foi picado, coloca o membro para cima, direciona direto para o hospital e vai monitorando a pessoa. Ponto. É o que a gente pode fazer. E lá no hospital, eles vão tomar as medidas que forem cabíveis de acordo com os sintomas, né? E aí o sintoma ele evolui. Ele pode talvez ficar estático, dado o sistema imune de alguém, ou ele pode ter uma variação aí também. Aí o acometimento de um acidente com serpente, ele também influencia o tamanho da vítima, situação de saúde, idade, e aí vai uma série de condições. Pessoas mais velhas e muito jovens, crianças e idosos, tendem a ter um processo no envenenamento de agravo mais rápido. Jovens, né, tipo eu assim, com 15 anos, costuma aí 15, 25 anos aí se sair bem. Agora, agora fala pra nós aí. Onde que os sapos secretam o veneno? Por quê, né? Vamos desmitificar isso. Tem gente que. Ah, sapo mijar veneno. Olhar pro sapo, morre. Né? Tem cada absurdo aí que você já deve ter ouvido. Tocar no sapo ali, morri. Né? Então, cara, a Tem- primeira coisa que a gente tem que ter em mente nisso é o que é um animal venenoso e o que é um animal peçonhento, né? Porque existe diferenças, e a diferença está justamente
forma de excretar o veneno. O animal peçonhento, ele tem um aparelho capaz de injetar o veneno. Por exemplo, a jararacas, ela tem as presas, né? Quando ela abre a boca, ela projeta as presas solenógrafas, né? Sole, de sozinhas, né? De solo, para frente. Na hora que ela abre a boca, ela projeta, pica e volta. É um negócio muito rápido o processo. Ela tem um aparelho inoculador. Um exemplo besta de um bicho também que tem um sistema de inoculação, a abelha com ferrão. Pica com sistema de inoculação. O animal venenoso, por contrário, ele não tem um aparelho capaz de injetar veneno. O sapo, ele é um animal venenoso. Ele não injeta veneno. Mas como que a pessoa se envenena? Ele tem, né, vamos falar assim, né, ele tem glândulas, né, na parte, vamos falar assim, na superfície junto à superfície da pele, assim como glândulas de maior calibre em outras partes do corpo. E uma vez aliciado, uma vez manejado, às vezes você espreme o bichinho um pouquinho mais, ele solta em você. Esse que é o problema. Qual que é o problema? Não é ele soltar em você. Às vezes o problema é que você se envenena é você vai lá e lambe o dedo, coça o ouvido, coça o olho, aí dá uma irritação, dá uma vermelhidão no olho, às vezes dá um monte de urticáriazinha na boca, reação, né, por causa do tipo de toxina. É isso que acontece. Então, para você ter contato é assim. Ah, mas aquela mijada é mijada. Você simplesmente tomou Sim, uma mijada de sapo. acabou, Simples não, assim. não tem isso, né? Ah, mas bateu no olho do fulano e ele ficou cego. Provavelmente o cara meteu o dedo nos olhos, continuou coçando, coçando, coçando. O bicho pulou, projetou algum líquido. Se você não estava com óculos de segurança em atividade ou óculos de visão, vai num local, água em abundância, pega o seu cantil ali que você levou, lava o olho com água em abundância, vai ficar vermelho, vai coçar um pouquinho, porque qualquer corpo estranho que entra nos olhos causa irritação e vida que segue, espera um pouquinho que passa. Mas esse negócio de um Abedouro bicho. também. Às vezes, Tem de ver. aquele Sorine, né? Água boricada também, fazer uma limpeza no olho, mas isso aí é para qualquer coisa, né? Até uma trave, né? Um cisquinho que entrou no olho, você faz isso também, esse mesmo processo. Mas é lenda esse negócio aí. É igual a história do cobreiro, né? Aí eu peguei cobreiro, do sapo. Pô, se é cobreiro, tinha que ser de cobra, não de sapo. Para começo de Não, conversa. não faz sentido, né? Né? Mas assim, o que às vezes acontece é que às vezes a pessoa está com a pele hipersensível em um local, aí tem contato às vezes com a secreção do bicho, né, do animal, e assim como nós temos bactérias no nosso trato digestório e expelimos ela vez ou outra junto com as nossas excretas, às vezes o bicho também tem. E aí às vezes irrita a sua pele, dá uns carocinhos, tá? Urinou na minha mão, encaroçou, pô, você tava com outra situação aí, o negócio só acelerou o processo. Mas o Ele bicho, não arranca a mão, cobreiro, não, né? né? Não, esse negócio cobreiro, às vezes é uma manifestação alérgica a algum tipo de bactéria que possa estar ou não presente. Esse negócio de, isso é por causa do bicho, poxa, é estigmatizar demais o bicho, né? Já fazem isso muito com as serpentes, né? Com as cobras. Os bichos, acho que é poucos que se salvam de bonito, né? Porque acho que a maioria, o pessoal já fala, não, esse bicho é isso e aquilo. Cobra mata, sapo joga sal, ou chuta e tudo mais, né? Sim, sim. É, tem sido muito comum lá em Santa Catarina, o pessoal tem achado muito sapo também com boca colada, né? É uma sacanagem, né, cara? O que o cara ganha colando na boca de um sapo? É Por que ele igual. não cola a própria boca, né? Tem hora que a gente dá vontade de mandar a pessoa colar até outros lugares, né? Passar uma cola e ver o que É, que dá. É, mas enfim, melhor não comentar. deixa, ver se é bom, né? Não é? Mas é muito importante a gente pensar o seguinte, né? O sapo, ele não está no local por acaso, né? E eles são muito bons. A gente tem caso aí, né? No perfil do biólogo Sérgio Rangel. Não, tem muita gente que não vai conhecer, mas ele era um biólogo que foi muito na Eliane e Companhia, foi muito no Gugu antes dele sair do Domingo Legal no SBT. Ele ia muito referência, ele sempre estava com um tiu na mão, né? Um teiu, ou um lagarto, um, um tupinambas, marinê, meriane, aquele teiuzão lá. Ele
Ele filmou no quintal dele há 1 ano e meio atrás um sapo cururu, uma fêmea de sapo cururu, comendo um baby de jararaca. Ô, louco. Agora, olha a importância do bicho, às vezes, na propriedade de alguém. O tipo de alimentação dele ajuda a controlar pragas. Então, o sapo cururu come escorpião, come aranha, que as pessoas têm tanto medo, come serpente, como o caso do vídeo. São 5 ou 6 minutos de vídeo, depois vale a pena dar uma olhadinha. Então, assim, você tem um papel que cada ser vivo desenvolve no seu ambiente, né? E aí, a presença de cada ser vivo também pode ser um indicador. Presença de muita barata na sua casa pode ser que você está precisando de fazer uma dedetização. A depender da região, pode ser que comece a aparecer até os escorpiões, em função dessas baratas, porque eles se alimentam de barata. Então, onde há muito alimento, normalmente a predador também começa a se aparecer, né? Se não, aí, por exemplo, na minha casa aparece muito escorpião. Dá uma olhadinha como é que está o seu quintal. Está limpo, está organizado, tem muito entulho, tem muita telha, tem muita garrafa, tem muita coisa bagunçada, tem muita folha sem limpar. Aparece direto uma cobrinha pequenininha na minha horta. Gente, cobrinha que dá na horta, normalmente, é as dipsis, antiga dipsas, na verdade, né? Dipsas micane ou newweed, e a dormideira. O que elas fazem? Elas são especialistas em comer lesmas. São controladoras de populações de lesmas. Então, elas têm um papel também. Então, assim, a gente tem... Cada animal em seu ambiente, ele não está ali por acaso, ele está ali para te indicar algo. Ou que você deixou o seu quintal bagunçado, ou que você está precisando dar um 1.000 grau em casa, está deixando muito o resto de comida. Até formiga mostra para a gente que a gente não está tendo um cuidado muito adequado com os nossos alimentos, né? E em casa, aqui, né, já faz. Tem um pouco mais de um ano. Que tem uma sapa aqui, né? É uma. Eu te mandei, acho que é Rinella entérica, né? Que é o sapo cururu amarelo. O cururu amarelo é o crucifer, né? E eu Eu, travei. isso, Eu tô travado travou. para você? Que doideira, mas está Tá. sendo ouvido? Nossa, eu parei Tô, só tá feio travado. demais. Que doideira. Meu Deus, eu tô assustado com a minha pose que eu parei aqui. Mas enfim, você tá me ouvindo, é o que importa, né? Não, cara. E, e eu coloquei o nome dela de Sakura. Cara, pensa, o bicho tá grandão. Aí, eu não sei se é filho dela ou macho que tá com ela. Acho que tem uns 3 sapos aqui em casa. E uma Então, perereca que cara, de vez em quando a gente vê. normalmente, né, a fêmea ela é grandona, né, com as manchas mais escuras, com preto e branco, né, e o amarelo ali você vai ver um macho, né, aí você tem a rinela ictérica, né, aí ela tem uma paratóide, né, que é aquela glândula atrás do olho, né, bem grande, né, paracnemes, na verdade, né, desculpa, a glândula paracnemes ali, gigantona atrás do olho, e já o grupo Crucifer, né, que é o sapo amarelo mesmo, que a gente trata, ele já tem uma glândula um pouquinho menor, né, em Santa Catarina, eu acredito que no Paraná, o antigo Rinella acavale, que foi sinonimizado e hoje tudo é tratado como Crucifer. Eu Eu podia destravar, vou. eu fiquei Só que muito mal nessa. ela é bem arisca ainda, cara. Eu dou. Às vezes eu consigo achar encedar pra ela, mas passar perto dela, ela já pula. E eu queria que, cara, tá aqui, fica dentro do cano. Deve estar lá fora agora já, passeando e comendo os bichinhos. No meu quintal aqui a gente também tem. Cara, eu continuo travado, que doideira. Pera aí, Não, só um minuto. tá Tô grande. voltando. Tranquilo. Você também travou. Ih, sumi. E agora? Aí que maravilha. E Agora que lascou foi tudo. Doideira. bom, vou Agora eu fazer vou outra voltar. pergunta aqui. No Brasil, qual o maior lagarto que a gente tem? Mas o lagarto, eu tenho É, mesmo, acho que é o Tupinambas. Tupinambas? Tupinambas Tegchim. Nós temos dois, né? Tupinambas Tegchim e nós temos o Salvatore Meriani. São os dois, né? Então a gente tem esses dois bichos aí. Vou fechar na minha câmera aqui para ver se eu volto. São todos dois mais ou menos de mesmo porte. e, e eu já vi muito vídeo, cara, que o TU ele irritado, ele vai pra cima, né? Rapaz, ele dá um galope na pessoa, sim. Não posso mentir, não.
O bicho é violento, cara, e é bonito, viu? Eu acho muito bonito. Ele vai parecer bastante bacana, né? Primeiro, agora nessa nova estação, né? Eles vão aparecer um pouquinho magrinhos, que alguns deles hibernam, né? Por isso que eles somem todos na época do ano, e depois eles Bom começam saber a disso. aparecer de novo, né? A gente tem muito bicho que hiberna. Tem sapos Sabia também. não. A gente tem sapos no Cerrado, né? Eu não conheço pessoalmente, mas já conversei com as pessoas que encontram aí, né? Alguns eu acho que é Proceratophidius, que é do família do sapinho Pac-Man, né? Um sapinho bem redondinho. Eu queria aparecer na câmera para fazer minhas misouras, né? Mas tá difícil aqui, cara. Mas é difícil. Por que eu não sei? Se foi internet, o que deu aqui? E depois o tomara, acho que quando grava, grava inteiro. Às vezes aparece só eu e a pessoa, aí quando vai grava, grava tudo. Quem tá assistindo aí, tá travado o Heraldo? Fala aí pra gente. Diz É pra bom. nós. Quanto, quanto isso, qual foi a primeira serpente que você pegou? Cara, a primeira serpente que eu trabalhei, em trabalho ou em curso? Não, assim, a primeira que você viu, chegou e grudou ela, falou, cara, Que que bicho, doideira. que bicho louco. Então, eu fiz um curso, né? Um amigo meu do Natureza Selvagem, se vocês quiserem até seguir o Instagram deles aí, é bacana também, Natureza Selvagem. Foi um dos Chama eles aqui, responsáveis, vamos ver se a gente conversa. foi, foi responsável pela minha inserção, né, no mundo da herpetologia. Sempre fui um curioso, sempre fui um medroso, né, na verdade. Heraldo biólogo sempre foi medroso de bicho, aprendeu a não ter mais medo depois de um tempo, né? A importância do conhecimento, né? Com conhecimento você consegue. Tô travado? Poxa, Tá travado ainda. poxa, que triste. Se a gente encerrar e recomeçar, você vai ter dois vídeos para salvar. Fica muito difícil para sua edição? Não, eu faço parte um e parte 2. Então vamos fechar isso aqui, vamos abrir uma outra para eu voltar na câmera. Eu gosto Bora de me então. ver. Guarda aí, gente, que a gente volta já Já já. entra de novo. Vou sair. Segunda parte.